Bom dia a todos e todas, aos telespectadores da TV Câmara, aos munícipes aqui presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. Bom dia, vereador Neneca. Declaro abertos os trabalhos desta primeira audiência de metas fiscais, ocasião em que recebemos os representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté, a Universidade de Taubaté e também suas fundações. Esta audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2001, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esta audiência compõe-se de duas partes. Na primeira, os representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté, IPMT, e da Universidade de Taubaté e suas fundações, apresentarão o cumprimento de suas metas fiscais. Na segunda parte, ouviremos os senhores vereadores, seguidos dos munícipes inscritos, para tecer suas considerações ou fazer seus questionamentos referentes aos cumprimentos das metas fiscais no período que compreende os meses de janeiro a abril de 2019. Antes de dar início às explanações dos representantes, solicito aos munícipes que desejarem fazer perguntas pertinentes à matéria que se dirijam aos servidores Larissa ou Tiago para fazer sua inscrição. Gostaria também de registrar a presença da Karina Pereira, assessora parlamentar da vereadora Graça. Compondo a mesa dos trabalhos, contamos com a presença do pró-reitor de Economia e Finanças da Universidade de Taubaté, professor Dr. Francisco José Grandinetti, a quem agradecemos. Representando a FUNAC, Fundação Artística e Cultural da Universidade, o professor mestre Francisco de Assis Coelho, diretor financeiro da Fundação. Representando o IPMT, sua diretora-geral, Nataline Colosimo, acompanhada do chefe de divisão financeira do Instituto, Diogo Antônio De Rico. Pela Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté, FUNCABES, contamos com a presença da professora Maria Ângela Petrini, presidente da Fundação, representando a FAPET, a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, o professor Dr. Luiz Carlos Laureano da Rosa, representando a FUST, Fundação Universitária de Taubaté, temos aqui presente a contadora Silvia Martins Ferreira. Passamos agora às explanações dos representantes das autarquias e institutos municipais. Cada um dos senhores terá inicialmente à disposição um tempo de 10 minutos e estendemos conforme a necessidade. Para sua apresentação, convidamos para começar a senhora Nataline Colosimo, representando o IPMT. Quero desejar bom dia, agradecer a presença do vereador Guará, conosco nessa manhã, e também, mais uma vez, o vereador Neneca. Nataline, com você. Bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019 do IPMT. Bom, com relação à receita total prevista em 171.795.000, nós realizamos no quadrimestre 55.470.000, que representou um percentual de 32,29%. As receitas não financeiras, previstas em 166.795.000, realizamos no quadrimestre 54.799.000, que representou um percentual realizado de 32,85%. A despesa total e despesa não financeira, previsão de 171.795.000, realizamos no quadrimestre 49.021.000, que representou um percentual realizado de 28,53%. O resultado primário
que é calculado como sendo as receitas não financeiras menos as despesas não financeiras. A previsão para 2019 de 5 milhões negativo. Realizamos no quadrimestre 5.778.000 positivo, que seria esse realizado no quadrimestre do resultado primário. Graficamente, nós temos aqui a receita prevista, então, em 171.795.000, realizado 55.470.000. Despesa prevista em 171.795.000, realizado no quadrimestre 49.021.000. O resultado primário no primeiro quadrimestre, graficamente, a receita não financeira de 54.798.000, a despesa não financeira de 49.021.000, resultando, então, 5.777.000 de resultado primário. Bom, o total de receitas de contribuições que nós arrecadamos no primeiro quadrimestre por entidade. Então, aqui são as receitas de contribuição patronal, que é a alíquota de 22%, e a alíquota do servidor, que é 11%. Do total de 45.036.000 arrecadados, 32.355.000 provenientes da Prefeitura Municipal de Taubaté, 807.000 arrecadados aos cofres do IPMT pela Câmara Municipal, 194.000 arrecadados pelo próprio IPMT e 11.678.000 arrecadados aos cofres do IPMT pela Universidade de Taubaté. E dentro desse valor já está o parcelamento de débitos que a Unital tem conosco. Aqui nós temos, então, o total da receita arrecadada de 55.469.000. Desse total, 670.000 é referente à receita patrimonial, 41.101.000 referente às receitas de contribuições, 9.651.000 referente aos aportes para amortização do déficit atuarial, vigentes atualmente pela Lei Complementar 404 de 2017, 3.925.000 referente aos parcelamentos de débitos que a Unital tem conosco, atualmente são 3 parcelamentos, e 111.000 referente a demais receitas, restituições financeiras e a compensação previdenciária que o regime geral arrecada para o IPMT, recolhe ao IPMT. Aqui do total da despesa realizada de 49.021.000, 47.715.000 foi destinado ao pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões, a parte de inativos ali 39 milhões, pensionistas 8 milhões. Custeio administrativo do regime próprio, 1.304.000, é o recurso destinado para o funcionamento do IPMT, pagamento da folha de pagamento de 532.000, auxílio alimentação R$ 9.707, diárias R$ 4.400, material de consumo R$ 11.000, consultoria técnica R$ 2.400, serviços de terceiros, água, luz, telefone, internet e contratos, R$ 87.000. O PASEP, que é quase 50% do valor, R$ 621.000. Material permanente, R$ 5.509. E o aporte para amortização do déficit atuarial que o IPMT paga para ele mesmo, R$ 30.915. Por fim, nós temos aqui o custeio dos investimentos financeiros no valor de R$ 1.000, que é o valor destinado para o pagamento de uma consultoria que nos ajuda na gestão dos nossos investimentos. Aqui nós trazemos o total de segurados do IPMT, atualmente, no fechamento do quadrimestre, 9.028 segurados. Desse total, 6.523 são servidores ativos, 1.871 são servidores inativos e 634 são pensionistas. Do total de segurados, 6.910 são originários da Prefeitura Municipal de Taubaté, ativos, inativos e pensionistas, 129 aqui da Câmara Municipal, 35 do IPMT e 1.954 da Universidade de Taubaté. Aqui, com relação ao nosso patrimônio financeiro, como eu sempre exponho para vocês nas audiências, nós temos um comitê de investimentos
que possui representantes aqui da Câmara, da Prefeitura, da Universidade e do próprio IPMT, que faz a gestão dos recursos que estão aplicados. Então, atualmente nós temos 87,14% dos recursos no segmento de renda fixa e 12,86% no segmento de renda variável. No primeiro quadrimestre, nós tivemos um rendimento obtido de R$ 15.383.000. No primeiro quadrimestre, a gente teve uma evolução patrimonial de R$ 20.708.000, né, que a gente finalizou 2018 com R$ 306.981.000 e no primeiro quadrimestre finalizamos com R$ 327.690.000. Dessa evolução de R$ 20.708.000, nós temos R$ 15.383.000, que é o rendimento dos investimentos, e R$ 5.324.000 referente ao total da sobra mensal de caixa no primeiro quadrimestre. Então, todas as receitas que entraram no quadrimestre, menos todas as despesas, sobrou R$ 5.324.000. Aqui a distribuição dos recursos por instituição financeira, a título de curiosidade. Nós temos R$ 144.288.000 aplicados em fundos de investimento da Caixa Econômica Federal, R$ 80.208.000 aplicados no Banco do Brasil, R$ 20.041.000 aplicados em fundos de investimento do Santander, R$ 36.036.000 aplicados junto ao Bradesco, R$ 28.223.000 no Itaú e R$ 18.892.000 na Western Asset, que é uma gestora de ativos. Totalizando, então, o nosso patrimônio em 30 de abril em R$ 327.690.000. Bom, pessoal, com relação às metas fiscais é isso que eu tinha para apresentar. Eu estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Eu solicitei 3 minutinhos a mais para a vereadora, para eu poder aproveitar a oportunidade. E eu gostaria de fazer uma divulgação inicial com relação ao censo previdenciário que o IPMT está desenvolvendo junto com a Prefeitura, com a Unital e com a Câmara Municipal. Eu gostaria de destacar a importância de todos os servidores quando a gente iniciar realmente o censo, que tem uma data prevista. A gente vai distribuir cartilha explicando para todos os servidores a importância desse censo cadastral de todos. São dos 9.028 segurados, servidores ativos, inativos e pensionistas. Os inativos e pensionistas, a gente já faz um recadastramento anual. Dos mais de 6.000 servidores ativos, nunca foi feito um censo cadastral. O principal objetivo desse censo cadastral é a gente pegar informações dos servidores ativos, como, por exemplo, o vínculo anterior ao município que eles tiveram. Então, o tempo trabalhado na iniciativa privada ou em outros municípios, a gente precisa ter o conhecimento desses números para que a gente tenha um estudo atuarial mais consistente, mais real. Também informações quando o servidor casa, tem filhos ou se separa, se ele não avisa no RH e não avisa para o IPMT, o nosso estudo atuarial também fica irreal, né? Então, a gente precisa fazer esse censo, vai ser a primeira vez que estamos fazendo, e eu gostaria que todo servidor tivesse, então, a consciência da importância desse censo, tá? A gente vai passar os prazos, tudo certinho, depois cada chefia imediata, secretarias e pró-reitorias vão entrar em contato com os servidores. Tá joia? Qualquer dúvida pode procurar lá a gente no IPMT também. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, Nataline. Eu proponho que após cada apresentação a gente já faça os questionamentos dos vereadores, assessoria se houver, e já seja respondido imediatamente. Quero citar aqui e registrar a presença da Cíntia Antunes, assessora parlamentar do vereador Dentinho, do senhor Itamar de Jesus, assessor parlamentar do vereador Boanerge, e do Lucas Alves, assessor parlamentar da vereadora Vivi da Rádio. Quero passar para os meus colegas que possam fazer qualquer questionamento. Senhor Itamar, representando o vereador Boanerge. Bom dia a todos. Eu tenho um único questionamento com relação ao plano de amortização. Em 2017 foi aprovado com determinados valores e com um período a ser cumprido. Tem um novo projeto aqui na Câmara que será votado para um novo plano de amortização
e, o que consta, com valores reduzidos. Isso não compromete as atuais aposentadorias nem futuras aposentadorias. Isso é coisa feita IPMT e as outras entidades. Bom dia, vereador. Bom, com relação a esse projeto de lei que o senhor citou, é o seguinte: a gente não teve participação nele, né? A gente teve conhecimento dele pela mídia, etc. Maiores detalhes sobre ele eu não posso te dar pelo IPMT não ter participado. O que eu posso te dizer é, os valores dele são diferentes do estudo atuarial mais recente que nós temos, que é o estudo atuarial de 2019, ano base 2018, que foi, esse estudo atuarial é de conhecimento de todas as entidades, porque nós fizemos uma exposição, chegamos a enviar uma cópia para todas as entidades. Então, o que eu posso te dizer é isso, os valores são diferentes. Esse projeto de lei a gente não participou e é isso. Obrigada, senhor Itamar, também sempre vereador, mas representando o vereador Boanerges. Também tenho a minha questão, que era inclusive com relação ao mesmo tempo. Como a Nataline já respondeu, o IPMT não participou da construção do projeto de lei de que nós tratamos aqui, que está reformulando, né, o valor que Unital e Prefeitura de Taubaté podem ou devem pagar da sua dívida, né, do déficit atuarial com o Instituto de Previdência. O que, ao meu ver, pelas contas simples que a Nataline apresenta ali, coloca em risco, sim, a saúde financeira do Instituto de Previdência, e eu explico por quê. É matemática básica, mais e menos, para quem prestou atenção na apresentação. Tem um gráfico ali da despesa dela e da receita. O da receita mostra que mais de 20% da composição, se quiser voltar, Nataline, mais de 20% da composição da receita do IPMT hoje está vindo do pagamento, do parcelamento dos débitos da Unital. Olha lá, ó, 25% parcelamento de débitos da Unital, Prefeitura Municipal de Taubaté, ali são as contribuições, e o pagamento da Prefeitura, não sei se dá para enxergar com clareza aí, depois a Nataline pode responder para mim explicando. Então, eu entendo que da composição da receita, 25% pelo menos é composta do pagamento desse déficit atuarial. É isso, Nataline? Não, aqui esses 25% é contribuição previdenciária da Unital, 22,11. Tá. E o parcelamento está incluso nesses 11 milhões também. Ah, então está dentro, embutido. Isso. Você sabe dizer para a gente quanto que representa? Os aportes financeiros são esses 9.651 que foi recolhido no primeiro quadrimestre. Perfeito, foi aí que eu fiz a conta de 20, então, eu não lembrava. Eu fiz 20 de cabeça, tá? Porque se são 55 total arrecadado e 9.600.000 é o aporte financeiro, significa que quase 20% da receita é o aporte financeiro. E depois, senhor Itamar, quando a gente olha a despesa administrativa do IPMT é 1 milhão. Representa só 2% do total de despesa. Então, 20% do que eles arrecadam, 2% só é gasto administrativo. Todo o resto é o pagamento de benefício do aposentado e pensionista. Então, se a gente recebe 20 e paga com 98 os benefícios dos servidores, se a gente deixar de receber os 20, naturalmente, por conta de mais e menos, dá para ver o impacto óbvio que vai ter. É o que eu consigo enxergar da apresentação das metas. Pergunto para a Nataline se vocês têm algum levantamento já nesse sentido sobre os prejuízos que pode causar. Bom, vereadora, que é desfavorável ao IPMT, né? Mas o IPMT também, ele entende que o município, não só Taubaté, como outros municípios, tem um orçamento mais apertado, mais enxugado por conta da economia, por conta da queda na arrecadação, a universidade com queda nas matrículas, enfim. Mas o que eu posso dizer é desfavorável. Talvez nos próximos orçamentos, que eu cheguei até a conversar com o chefe da divisão financeira, a gente tem atualmente a gente tem uma reserva de contingência para suplementar alguma dotação. Com a aprovação desse projeto de lei, a gente passa a não ter mais, a nossa despesa ficará maior que a receita nos orçamentos. Você vai ver que vai sumir ali a reserva de contingência, a gente vai ter que colocar alguma linha ali, alguma coisa nas receitas, tá? Então, é isso. Obrigada, Nataline. Pela ordem, senhor presidente.
quer falar? Vereador Guará, com a palavra. Obrigado. Achei muito oportuna a pergunta do Tamar, nosso eterno vereador, presidente aqui, vereadora Lorene também, a resposta do IPMT, mas eu quero considerar aqui, deixar registrado que é muito precoce a gente fazer qualquer afirmação sobre a questão do IPMT ou que vai afetar a aposentadoria dos servidores, porque isso é uma atitude que a gente coloca o servidor apavorado, e não é isso. A prefeitura está fazendo um estudo atuarial, o prefeito não está sentado lá brincando de ser prefeito, nem a Odila brincando de ser secretária. Então existe um estudo atuarial. Eu acho que, se caso tenha alguma dúvida, eu sou o primeiro a fazer um pedido de uma audiência pública referente a esse projeto. É importante a gente ressaltar, mas a gente aqui, como representantes da população, temos que ter responsabilidade e o equilíbrio de fazer as análises, não superficialmente. A gente tem que ir a fundo e entender se esse período que a prefeitura e a Unital vai aportar menos para o IPMT, qual é o prejuízo, né? Existe também o crescimento do repasse, né? Em detrimento a reajuste, revisão do servidor, anuênios, isso amplia também o repasse ao IPMT. Uma série de fatores, então acho que não é um cálculo simples de cabeça fazer mais e menos, quando nós estamos falando de aposentadoria do servidor e da Previdência Municipal. Obrigado. Obrigado, vereador Guará. Obrigada, Nataline. Quero chamar agora o professor Dr. Francisco Grandinetti para fazer a apresentação da universidade. Enquanto isso, eu lembro que sim, seria responsabilidade do prefeito municipal já, na construção de um projeto de lei, se tivesse responsabilidade e não estivesse brincando de ser prefeito, teria chamado o Instituto de Previdência para participar da construção desse projeto, da revisão desse cálculo aprofundado, que também me espanta que ele tenha sido feito de forma aprofundada, já que foi protocolado assim, tão às pressas e de repente. Eu consigo ter, inclusive, a data de elaboração do plano, conforme o protocolo, que não mostra nenhum estudo aprofundado pela prefeitura. Mas somos coro com o vereador Guará, que a gente possa fazer uma audiência pública e que possam estar presentes as pessoas e que possam ter a capacidade de responder o que essa casa pergunta, que dificilmente acontece. Com a palavra agora, o professor Dr. Francisco Grandinetti. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente da mesa, vereador Loreni, cumprimentando a todos os presentes na mesa dos trabalhos, aos vereadores aqui presentes, assessores, aos ouvintes. Muito bom dia a todos. Vamos fazer a apresentação da apresentação das metas do primeiro quadrimestre da Universidade de Taubaté. Bom, vou começar aqui pela receita. Nós temos duas fontes de receita, a fonte 4, que é receita própria, decorrente das anuidades, principalmente, e a fonte 6, que vem dos convênios firmados com a Universidade de Taubaté, principalmente com o setor público. Fonte 4, aqui a previsão da LOA 2019, a coluna da LOA 2019, a realização no primeiro quadrimestre, ou seja, em receita fonte 4, uma previsão da ordem de 169 milhões. Até o momento, arrecadamos 48.275, o que equivale a 28%, né, nesse primeiro quadrimestre do exercício total. Da mesma forma, nós temos aqui uma porcentagem maior da fonte 6, que é para a realização dos convênios firmado com o setor público, para a realização dos projetos. O resultado primário, tá? O total de 215.600.722 reais. Realizamos nesse primeiro quadrimestre o primário 31%. As despesas também divididas em duas fontes, fonte 4 e fonte 6. Uma previsão de despesa de 163.621.998 reais, o que equivale nesse primeiro quadrimestre a 24%, um pouco abaixo da receita, um resultado bom. A despesa da fonte 6, também da ordem de 24%,
do previsto na LOA 2019. Bom, aqui é o resultado da despesa primária, total, 23%, e o resultado primário está da ordem de 62%. A dívida pública, né? A dívida pública, no final do ano de 2018, 72 milhões, em 30/4, 60 milhões. Aqui nós temos outras receitas, né, patrimoniais, concessões, que são as locações da universidade, depósitos bancários, né, remuneração de depósitos bancários, principalmente as aplicações financeiras, juros, né? Participação da EPTS, que é uma empresa da Universidade de Taubaté. Bom, uma apresentação analítica da receita, onde compõe toda a receita da universidade. A principal é a anuidade. Nós temos os cursos de extensão, pós-graduação, EAD, prova substitutiva, expedição de diplomas, certificados, fotocópia, ou seja, uma relação extensa de receitas da Universidade de Taubaté, sendo a maior e a principal advém da anuidade dos cursos da Universidade de Taubaté, cursos de graduação. Nós temos aqui o resultado arrecadado, 27,95% em relação ao previsto na LOA de 2019. Bom, receita analítica, transferências de convênio do município, ou seja, a universidade tem um convênio com a prefeitura municipal para fazer a gestão de 2 convênios realizados. Então, essa é a previsão de receita na LOA, no primeiro quadrimestre, o que equivale a 40%. Então, a universidade faz a gestão de recursos humanos e a aquisição de materiais, insumos, investimentos, né, para a realização dos convênios. Outras fontes de receita, indenizações, multas, né, quebras de equipamento, correto? Restituições, principalmente de multa de trânsito, né? Sucumbências e honorários advocatícios, outras receitas decorrentes à dívida ativa e outras receitas financeiras também. Então, é uma outra composição analítica da nossa receita. Alienação de imóveis, não alienou nenhum imóvel este ano, até o momento. Outras receitas de convênio com o município não houve nenhum outro convênio com outro município. Então aqui a gente tem uma figura ilustrando a composição da nossa receita. Nós temos aqui a receita de serviço, que equivale a 69,26%. A receita em amarelo, a receita transferências correntes, principalmente a realização dos convênios. Aqui nós temos a Prefeitura Municipal e um convênio com o governo federal, que é o FEIDRO. Uma comparação agora aqui, previsto na LOA 2018 com a LOA 2019. Então eu tenho aqui uma comparação das duas leis orçamentárias anuais. E aqui a realização do primeiro quadrimestre. Em vermelho 2018, em azul 2019. Bom, falamos da receita, agora uma apresentação sintética das despesas. Bom, aqui a composição de toda a despesa da Universidade de Taubaté.
a principal despesa está nos vencimentos e vantagens, o que equivale aqui a 23 milhões em relação ao autorizado na Lei Orçamentária de 2019. Bom, agora nós dividimos a despesa por unidade orçamentária, começando com a Pró-Reitoria de Administração, uma apresentação de toda a despesa realizada nesse quadrimestre, comparando com o autorizado, os valores do primeiro quadrimestre, correto? Tem aqui, novamente, o pessoal e encargos, que estão servidores vinculados à Pró-Reitoria de Administração. Ali temos a Diretoria de Obras e Manutenção, Vigilância, Transporte, Recursos Humanos, Licitações, Compras, ou seja, todos os servidores que desempenham função dentro da Pró-Reitoria de Administração estão dentro dessa rubrica pessoal e encargos sociais. E outras despesas, né, realizadas pela Pró-Reitoria, para manutenção da própria Pró-Reitoria e principalmente de toda a universidade. Quando a gente fala material de consumo, a gente está também falando em material de consumo, não só, muitas vezes, da Pró-Reitoria de Administração, mas também de setores vinculados à Universidade de Taubaté. Aqui, outra unidade orçamentária é a Pró-Reitoria de Finanças, despesas de encargos, pessoal e encargos sociais. Também tem aqui a classificação de todas as despesas realizadas nesse primeiro quadrimestre. Tem a previsão e o realizado nesse quadrimestre. Pró-Reitoria de Extensão é ela, a Pró-Reitoria que administra os convênios, principalmente os convênios que a universidade tem com os setores públicos e também convênio principalmente com alguns setores governamentais, por exemplo, com a Prefeitura Municipal. Também realiza os projetos de extensão, administra as bibliotecas, administra as clínicas da Universidade de Taubaté. Então, ela é responsável por administrar esses setores que aqui comentei. Então, aqui tem toda a despesa da Pró-Reitoria de Extensão. Pró-Reitoria de Graduação é ela que faz a gestão dos cursos de graduação presencial e à distância da Universidade de Taubaté. Está aqui o principal e a maior despesa, né, vinculada ao que? Principalmente com professores da Universidade de Taubaté. Não só professores, mas eu tenho servidores também. Principalmente a Pró-Reitoria de Graduação, ela tem servidores administrativos. Então, as despesas desses servidores também compõem o pessoal e encargos sociais. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que faz a gestão dos cursos de pós-graduação da Universidade de Taubaté, os cursos, principalmente os cursos de mestrado. Toda a pesquisa, toda a difusão do conhecimento é feita por essa Pró-Reitoria. Ela faz também, nós temos aqui os médicos residentes que atuam no hospital hospital universitário. Então, está dentro dessa unidade orçamentária. A Pró-Reitoria Estudantil, que trata das ações estudantis, também pessoal e encargos, tá bem? Então, recentemente aconteceu os Jogos Universitários. Quem fez a gestão junto com o DCE, com o Diretório Central dos Estudantes, foi a Pró-Reitoria de Extensão. Bom, aqui eu tenho aqui um demonstrativo, né, da composição da despesa. Eu tenho aqui a despesa com encargos de pessoal, está da ordem de 58% do total da despesa, não é em relação à receita. Outras despesas correntes, como bolsa de estudo, água, luz, despesas de caráter contínuo até, como água, luz e telefone, vigilância,
representam 33,7% da despesa total. Aqui agora uma comparação do primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre de 2018, aliás, do primeiro quadrimestre de 2018 e o primeiro quadrimestre de 2019 em relação à despesa. A LOA e a despesa no primeiro quadrimestre de 2018 e no primeiro quadrimestre de 2019. Houve um crescimento na despesa desse quadrimestre. Aqui nós temos as transferências voluntárias para as fundações, a FUST, a FUNCABS, a FAPET, a FUNAC e o total. Até o momento, só transferimos para a FUNCABS. Não fizemos nenhuma transferência financeira para a FUST, situação que não ocorria há anos, né? Há anos que sempre, mensalmente, havia transferência financeira para a FUST. Houve uma gestão da reitoria, um processo de gestão da reitoria com a Fundação Universitária de Saúde de Taubaté, para que houvesse essa redução. Ou seja, até o momento, nenhuma transferência financeira. Bom, essa é a apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre. Se me permite, presidente da sessão, eu gostaria de fazer uma apresentação muito rápida das atividades que cada pró-reitoria desenvolve. Até para que as pessoas, os munícipes, né, ouvintes, presentes e ouvintes, conheçam mais a Universidade de Taubaté, seus projetos. É bem rápido. Nós temos a reitoria, rapidamente, ela tem o conselho que delibera, delibera sobre as leis vigentes dentro da Universidade de Taubaté. A reitora aqui na presidência do conselho, dando posse ao professor Rodrigo Romero, né, como membro do Conselho Conselho de Ensino e Pesquisa. A ouvidoria, a ACOM, a Procuradoria Jurídica, a Secretaria-Geral, são elementos que compõem a reitoria da Universidade de Taubaté. Nós temos a Pró-Reitoria de Administração, principalmente os eventos, os investimentos realizados neste ano, uma prestação de contas, telhado de odontologia, catracas e cadeiras odontológicas que foram adquiridas para o Departamento de Odontologia, conserto da piscina, instalação de ozônio para redução da despesa com cloro, também foi um investimento. Ar-condicionado, impressora, computadores no Colégio Balp, iluminação de quadras, também no Bom Conselho e vários setores da Universidade de Taubaté. Né? Está sendo feita a troca das lâmpadas fluorescentes comuns por lâmpadas LED. À medida que elas vão queimando, já vai ocorrendo a troca. Manutenção de persianas no Bom Conselho, computadores em vários departamentos, gerador de energia na central de informática da universidade, unificação dos departamentos de Ciências Sociais e Letras, Pedagogia e Serviço Social, o investimento no laboratório de ensino, no Departamento de Educação Física, longarinas e laboratório de simulação do campus do Bom Conselho, principalmente ligados ao curso de Biociências, dentre eles a Medicina, laboratório de simulação, microscópio do Bom Conselho, agronomia. Bom, Pró-Reitoria de Finanças. Ela é responsável, né, por fazer a elaboração, a discussão com as pró-reitorias com relação ao PPA, LDO e LOA. Aqui nós temos uma imagem dos atendimentos, da arrecadação, do setor de cobranças. Anualmente, passa pela Pró-Reitoria de Economia e Finanças 10 mil alunos, ou para fazer acordo, ou para troca de boleto, ou para troca de vencimento. Por algum motivo, o aluno vai até a Pró-Reitoria de Economia e Finanças para tratar de assuntos financeiros. Ela faz hoje a gestão todos esses itens aqui,
gestão econômica, financeira, centro de custo, centro de resultado, arrecadação e gestão de acordos. Bom, Pró-Reitoria de Extensão, como eu disse, é responsável pelos convênios. O principal é o que é realizado com a Prefeitura Municipal. Opa, houve uma troca aqui. Aqui, educação infantil, primeiro convênio com a educação infantil, professores envolvidos e principalmente alunos atendidos. E número de bolsistas. Então, aqui alguns projetos realizados com a educação infantil, nesse convênio com a Prefeitura Municipal. O segundo convênio com o ensino fundamental, alunos atendidos, escolas atendidas, professores envolvidos, alunos bolsistas da universidade. Alguns projetos que são desenvolvidos por esse convênio. Outros projetos também, a Pró-Reitoria de Extensão desenvolve projetos de extensão para atuar na comunidade. A quantidade de número de projetos, 23. PAIE, administra as bibliotecas, o acervo, os investimentos dentro do acervo, a editora, ela faz a gestão da editora da universidade, os livros. Pró-Reitoria de Graduação. Aqui nós temos algumas fotos, né? É onde nós temos aqui a realidade virtual, lousa digital, né? Metodologias ativas, que a universidade está implantando este ano para o ensino de graduação. Pró-Reitoria de Pesquisa, responsável pelos cursos de pós-graduação e mestrado e doutorado. Aqui a relação de bolsas vinculadas a essa pró-reitoria, né? Os valores das bolsas, a distribuição das bolsas que a gente tem recentemente, muito importante, eu vou frisar aqui, é a bolsa que a gente está fazendo para a iniciação científica, que a gente chama de PIBIC Júnior. Ou seja, nós estamos desenvolvendo pesquisa dentro do colégio Unital, formar grandes pesquisadores, iniciar lá no ensino fundamental, no ensino médio, somente no ensino médio. E isso com chancela do CNPq. Então, chancela, essa aqui é uma bolsa com chancela, né, com bolsas do CNPq. Cicped, que é o evento que a gente realiza anualmente para a difusão do conhecimento. Importante aqui frisar o que eu comentei, encontro de iniciação científica dos alunos do NIC Júnior, 111 projetos, resumos encaminhados, o TIM, o KIDS. Olha a participação dos alunos do ensino fundamental e médio, é grande, vem crescendo anualmente. Isso é muito importante, a popularização da ciência dentro da universidade e da cidade. Pró-Reitoria Estudantil, como eu disse, responsável pelas ações estudantis. Aqui nós temos fotos do JUTA. Outros programas também que a gente tem, programa de apoio psicossocial, programa de atendimento ao aluno com necessidades especiais, central de estágio, núcleo de oportunidades, apoio à comunidade estudantil, com eventos de apoio à comunidade, volta às aulas, outras ações, ou seja, aqui é um programa de mobilidade nacional e internacional. Os alunos saem da universidade ou vão para uma outra universidade aqui no país ou fora do país. Meeting, que é um encontro visando encontro de empresas e empreendedorismo, liderança estudantil, bolsa de estudo, que é uma classificação das bolsas de estudo, né? 23% desse montante nós temos aí como bolsa média. Pode ir encerrando, professor, Sim, por favor. Só um minuto. As metas para 2020 da Pró-Reitoria. Obrigado pela atenção.
Obrigada. Muito obrigado. Quero registrar a presença do vereador Dentinho, também da Fátima Prado, assessora parlamentar do vereador Orestes Vanoni. E passo agora a palavra aos vereadores. Vereador Dentinho. Obrigado, senhora presidente. Agradeço a atenção. Professor Grandinetti, parabéns, obrigado. Cumprimento os demais membros da mesa, meu querido Laureano, meu companheiro de curso de noivos. Professor, dentro o que a gente tem mais cobrado, e foi uma fala do vereador Neneca, agora na última sessão, pedindo justamente assim, a gente está fazendo um plano de amortização para os alunos. Nós temos muita reclamação de quando o aluno está no último ano, ele encontra dificuldade de ter uma facilitação para ele renovar sua dívida, negociar sua dívida e continuar estudando. E porque isso fortalece, eu vejo assim, a nossa Unital. Eu vi nessa apresentação agora, não das metas fiscais, mas nessa agora que o senhor fez de mostrando à faculdade a troca do telhado da odontologia. Mas eu estive fazendo uma visita no departamento de odontologia e as nossas cadeiras estão precisam ser trocadas com urgências, muitas delas até com um braço enferrujadinho e tudo mais. Até a gente está tentando ver se existe uma possibilidade de uma parceria com a prefeitura, se alguma coisa a mais vindo, o que poderia ser feito com iniciativa privada, não sei. Mas lá precisa de uma atenção especial nesse equipamento, as cadeiras, para que os nossos alunos tenham mais condição de trabalho. E eu vi também depois na apresentação alguns campos sendo unificados. Eu lembro que na campanha, pode ser assim, de apresentação da professora Nara aqui, da vontade de se unificar em 3 campos, né? Como que está esse processo para ser finalizado, tudo mais. Essas são as minhas perguntas básicas. Peço desculpa aos senhores, eu estava em atendimento no gabinete, eu tenho uma reunião exatamente 10 horas, são 10 horas, vou esperar a tua resposta e depois vou ter que me ausentar também, tá ok? E para nós, depois a gente puxa no YouTube, no site, a gente acompanha depois a apresentação de vocês. Mas fiz questão de vir e estar presente em respeito até mesmo da presença de vocês aqui. Obrigado. Vereador, com relação à primeira pergunta, que é os alunos que estão formando, né, indo para o último ano, último semestre, né, nós fizemos um trabalho de ver qual a porcentagem de alunos que não fizeram a sua rematrícula para que iniciasse o último semestre na Universidade de Taubaté. E esse número, até o dia 26 de abril, que foi o prazo final, estourando 25%, né, de faltas, né, nós estamos no índice de apenas 3% de alunos que não fizeram rematrícula e estão indo para o último ano. E provavelmente esse número, certamente esse número, nem provavelmente, certamente, ele reduziu. Eu sei da dificuldade, eu entendo a pergunta, entendo o aluno, sei que é difícil, mas as dívidas estavam passando do limite aceitável até para os órgãos que nos controlam. Ocorreram apontamentos na qual eu coloquei um documento em resposta ao ofício de vereadores, né, em resposta ao que o tribunal estava apontando. Então, estava passando do limite a quantidade de alunos que tinham débito e estavam formando. Em muitas situações, não vou dizer todas, em muitas situações, a gente não encontra o aluno. No único momento que a gente tem um contato, o último contato que a gente tem com o aluno é na rematrícula. Obviamente que a gente não pode impedir, depois de realizada, qualquer ato dentro da universidade. Em hipótese alguma, porque tem lei, a lei 7.490. Ela dá amparo. Então a gente não pode impedir qualquer ato
dentro da universidade, depois da matrícula do aluno. Então, realmente, é difícil, eu entendo que é difícil, mas nós precisávamos ter feito isso, né, para ter o controle da receita. E, como eu disse, certamente reduziu de 3% para não errar 2%. Para não errar, eu acho que é menor. Nós não atualizamos o dado. Até porque tem aluno fazendo rematrícula ainda. Ele convalida os atos e faz a rematrícula, né? Então é a primeira. Mas eu entendo muito o questionamento dos alunos. É difícil, mas eu também preciso, a universidade precisa arrecadar para honrar os compromissos, né, que estão aqui nas despesas que eu demonstrei, né? Com relação ao telhado da Odonto, eu vou fazer está sendo uma troca, né? Foi feita uma parte e certamente outra parte será realizada. Com relação às cadeiras que o senhor disse, são os equipos ou a cadeira de sala de aula? Não, é a cadeira do dentista mesmo, do consultório mesmo, aquela parte de baixo do consultório. Foi comprado um montante agora e vai ser comprado um outro montante. Ou seja, nós temos o recurso oriundo do Programa de Recuperação de Crédito, PRC, aprovado aqui nessa casa. Então, uma parte foi comprada agora e tem uma outra parte que vai ser comprada num outro momento, né? Mas isso está no planejamento da universidade em adquirir mais equipos, tá bom? E precisa mesmo, porque é onde o nosso aluno de odontologia vai atuar ao receber o título, né? A terceira pergunta refere-se, sim, ocorreu uma, né, que foi ter uma apresentação aqui, estão ocorrendo outras, então em fase ainda de avaliação, de discussão junto com os diretores de departamento, né, na área de exatas, né? Então tá evoluindo esse processo de unificação, né? Então não está estanque, não, está evoluindo esse estudo e essa discussão que tem que ser feita com os diretores e professores. Obrigada, vereador Dentinho. Obrigada, professor. Também vou fazer uma pergunta. Quero parabenizar o vereador Dentinho, porque excelente lembrança da unificação dos campos, né, no sentido de economia e de projetos e propostas que nos foram apresentadas. E também, tendo sido chamada a minha atenção, principalmente pela segunda apresentação do número de pró-reitorias, que a gente sabe que são muitas, mas que o senhor, né, levou um tempo, a gente estendeu quase mais 10 minutos aqui, não parece? Mas para a apresentação das ações de cada pró-reitoria, a minha pergunta vai nesse sentido. Eu quero parabenizar a universidade, acho que algo já foi feito e a universidade como um todo, inclusive os alunos, né, os professores, os servidores, empenhados aí na sua atuação cotidiana. Eu vejo um resultado primário positivo no primeiro quadrimestre, que deixa a gente contente e torcendo para que permaneça assim. E para que permaneça assim, aí vem minha pergunta, professor. Já ouvi essa conversa algumas vezes, assim como a da unificação dos campos que o vereador Dentinho colocou, e sobre a possibilidade de redução do número de pró-reitorias. Eu me lembro de eu mesma, em alguma outra ocasião, ter pesquisado o número de pró-reitorias da Universidade de São Paulo, onde eu estudei, e ter feito uma comparação. Quando o senhor coloca, me chamou atenção também na sua fala, então esse valor aqui de insumos não é só o da pró-reitoria, é o da pró-reitoria e de todo mundo que está abrigado nela, quando se trata da pró-reitoria de administração, por exemplo. Fica muito difícil da gente visualizar o quanto custam as pró-reitorias, sendo que nos é apresentado informação e dados numéricos que abrangem a manutenção da própria pré-reitoria e a atividade fim que ela presta. Eu gostaria, então, de deixar uma indicação, né, nesse sentido de
que sempre pode melhorar, que é o que eu costumo defender. E já parabenizando pelas melhoras que nós estamos tendo com a apresentação de vocês, mas que a gente possa enxergar na próxima dividido. Qual é a manutenção, o custo da existência da pró-reitoria, material, infraestrutura e pessoal da pró-reitoria, e em separado a atividade fim que ela produz, né, o resultado que ela entrega enquanto pró-reitoria. E quem sabe que assim, e aí fica a minha pergunta, vocês possam pensar ou já estejam pensando na unificação, na redução de pró-reitorias, com uma distribuição mais equilibrada dessas funções e dessas entregas, todas elas tão divididinhas que o senhor mostrou na apresentação para a gente. Essa é a questão. Obrigada. Deixa eu corrigir ou fazer um detalhamento melhor dessa questão levantada pela vereadora. No caso, a Pró-Reitoria de Administração, ela tem material de consumo. Esse material de consumo, por exemplo, ele vai para a vigilância uma parte, para as despesas do setor. E esse setor de vigilância, ele não atua apenas na administração pró-reitoria. Ele atua, tem um vigilante lá, mas tem vigilante em toda a universidade. Mas quem é responsável pela vigilância da universidade? A pró-reitoria de administração. Então, ela está bem dividida, porque a vigilância, o transporte, eles prestam serviço para a Universidade de Taubaté. Então, quando a gente fala, quando eu disse que tem a unidade pró-reitoria e tem os outros setores que estão vinculados aos departamentos. Mas quem é responsável por esse serviço não é o departamento. Então, por isso que não está vinculado ao departamento, está vinculado à pró-reitoria de administração. Isso em termos orçamentários. Mas eu entendi a sua colocação. Em termos de centro de custo e centro de resultado, aí eu tenho a concordância também. Que se eu tenho um servidor que ele faz a vigilância no departamento de engenharia mecânica, o custo não pode estar na pró-reitoria de administração. O custo tem que estar no departamento de engenharia mecânica. Aí sim vem seu questionamento e concordo. Para ter um detalhamento e uma divisão de qual é o custo da pró-reitoria. Então isso vai aparecer no centro de custo, coisa que ainda não aparece nessa apresentação e do formato que está a lei de diretrizes orçamentárias, a lei, né? Mas isso vai acontecer. Amanhã mesmo, por exemplo, já tem a primeira apresentação da DIBUT, que é a gestora da TI administrativa e contábil, onde ela vai apresentar o centro de custo da forma que eu comentei aqui, por curso. Aí eu venho detalhando. Correto? Então eu concordo, né, com a sua colocação, que para dividir, para ver mesmo o custo da pró-reitoria de administração, o custo da pró-reitoria de finanças, da reitoria, do departamento, por exemplo, de engenharia mecânica, do departamento de medicina. Tá bem? Hoje tem um custo feito pelo professor Assis aqui presente, né? E parabenizo até publicamente o trabalho dele, mas nós estamos pegando a metodologia dele e colocando dentro do sistema, para sair um centro de custo automático. Só mais uma informação, vereadora, mais duas. A respeito da redução, isso está na reforma administrativa, né? Isso está em discussão na reforma administrativa. E essa comissão, ela se reúne semanalmente para discutir não só a redução, mas como outras formas de redução dentro desse novo projeto de lei, né, que virá aqui para essa casa, que contempla a reforma administrativa. Mais uma informação importante, aliás, eu deveria ter começado com essa informação. A Universidade de Taubaté, ela é avaliada, ela é reconhecida como universidade pelo Conselho Estadual de São Paulo, que faz o reconhecimento das universidades USP, Unesp, Unicamp e todas as municipais. Então, o Conselho Estadual de Educação é que faz a gestão pedagógica das universidades do estado de São Paulo. A Unital recebeu os avaliadores para reconhecimento da universidade como universidade.
Até o momento ela tinha 5 anos, sempre, a cada 5 anos ela passava por um processo de reconhecimento. 5 anos era o período. Este ano, passamos para 7. Ou seja, isso valoriza, isso mostra como a universidade tem qualidade de ensino, né? Senão nós não atingiríamos 7 anos como reconhecimento como universidade. Nenhuma outra municipal tem 7 anos. As outras universidades, USP, Unesp e Unicamp, têm 10. Né? Então, o nosso objetivo é atingir o 10. E, para isso, pouca coisa precisa ser feita para a gente atingir 10 anos como reconhecimento pelo Conselho Estadual. Acho que eu respondi as perguntas, senhora vereadora. Respondeu sim. Obrigada, professor. Agradeço. Quero convidar agora o professor Francisco de Assis, representando a FUNAC, para fazer a apresentação das metas. FUNAC. Foi a primeira que veio. Será que enquanto isso vale a pena a gente chamar outra apresentação? Ou Sim. já está certo, professor? Tá. Já vai dar certo? Então tá bom. Então, a gente estava corrigindo a apresentação. Voltamos agora com a palavra do professor Assis, representando a FUNAC. Bom dia a todos. Apresentarei o demonstrativo da avaliação e cumprimento das metas referente ao primeiro quadrimestre do exercício 2019 da Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté. Em cumprimento à Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a prestação das contas públicas a cada quadrimestre. O objetivo da Fundação, que é apoiar e desenvolver o estudo, a pesquisa, a gestão, o desenvolvimento, a produção e a divulgação das artes
da cultura, da educação, do turismo e da comunicação nas suas diversas modalidades. Aqui nós temos o quadro do cumprimento das metas, né? As receitas, despesas, resultado nominal, dívida pública consolidada e dívida pública líquida. Aqui nós temos a expectativa, né? O que foi determinado na LOA para realizar no exercício 2019, são as previsões e determinação de despesa. O que foi realizado no primeiro quadrimestre de 2019, aqui repetidamente o mesmo valor que é o acumulado 2019 e aqui o percentual do realizado sobre o previsto. Então a receita total previsto para 2019 de R$70 mil, foi realizado R$ 27,10, que corresponde a 0,04 pontos percentuais. Ou seja, essa receita aqui é receita de rendimento financeiro, rendimento de serviços, de atividade, não ocorreu no primeiro quadrimestre de 2019. A receita primária, que é a receita total menos a receita financeira, no caso aqui não houve, que o total é receita financeira. Já as despesas para 2019, R$ 86 mil, foi realizado R$ 4.788,84, correspondendo a 5,57 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. Essas despesas correspondem somente a gasto com telefone, água e luz e contador. Resultado nominal, dívida ativa, consolidada e líquida, a FUNAC não possui. Aqui, graficamente, nós observamos o previsto 70 mil de receita, foi realizado 27,10, e a despesa, a ilustração gráfica da despesa, R$ 86 mil, foi realizado R$ 4.788. A diferença entre receita de R$ 70 mil e a despesa de R$ 86 mil é exatamente os R$ 16 mil que o professor Grandinetti apresentou como transferência corrente da universidade. Obrigado. Obrigado, professor Assis. Alguém tem alguma questão? Os assessores? Bom, eu também me sinto contemplada, embora seja uma pena, eu sinto uma questão com relação à dificuldade de exploração da finalidade, né? Um pouco do que a gente falava com o professor Grandinetti. Qual a necessidade, então, das fundações ou das pró-reitorias? A gente precisa conseguir enxergar claramente uma finalidade, um produto, uma entrega, para que ela tenha sentido de existir, né? E quando a gente vê que só está ali na manutenção básica da atividade cotidiana e do pagamento do servidor, do funcionário, a gente não enxerga a finalidade, né? Então, para que temos? Tudo bem, passamos por problemas e momentos difíceis muitas vezes, mas o momento precisa acabar ou precisa ser mostrado um plano para o momento acabar, né? E é isso que a gente fica um pouco triste quando vê a apresentação de algumas das fundações como a FUNAC, que a gente enxerga um potencial de trabalho, de até geração de renda com serviços, convênios ou prestações de serviços, né? Via a fundação da Universidade de Taubaté, mas que recorrentemente a gente não vê o produto, o resultado aqui para a gente. Então, gostaríamos, se o senhor quiser comentar, de que plano trata a FUNAC, se ela traçou algum plano, para mudar essa realidade de receita dependente, única e exclusivamente da transferência da universidade. Se não tem, também, e aí, o que acontece com a FUNAC? O professor Isnar, né, no cargo de diretor-presidente, ele tem, né, se mobilizado diante de algumas prefeituras do Vale do Paraíba, até mesmo fora do Vale do Paraíba, na área de cultura, né, para ver se consegue alguns convênios. É claro que, inclusive até verbas parlamentares, né, para este objetivo,
o que seria interessante, Lei Rouanet, né, que tem muitas áreas aí para ser explorado. O professor Snar tem trabalhado nesse sentido, tem conversado com secretários, né, até mesmo na área de educação, mas os projetos não são assim, né? Hoje, principalmente os pequenos municípios que nós temos aqui nos nossos redores, é difícil verba, né? E existem algumas promessas, né, alguns projetos que vêm sendo discutidos, mas não podemos, né, ainda contar com, vamos dizer, o ovo dentro da galinha. Mas o professor Snar tem se mobilizado, sim, nesses contatos, nesses projetos, na área, principalmente na área de cultura. Obrigada, professor, agradeço. Fundação de Arte, Cultura e Educação. Podia discutir, sei lá, fazer trabalhos com relação ao combate à fake news, por exemplo. Mandar o recado ao professor Snar, que eu o aguardo aqui na Câmara na apresentação da LDO, professor, porque nós não aceitaremos que não sejam o responsável pela pasta na apresentação da Lei de Diretriz Orçamentária e da LOA também, tá bom? Já estendo o convite a ele, por favor. Bom, agora eu gostaria de chamar a professora Maria Ângela Petrini, representando a FUNCABS. Bom dia a todos, bom dia mesa. Eu vou apresentar então o demonstrativo da avaliação de cumprimento de metas fiscais da FUNCABS, que é uma fundação caixa beneficente dos servidores da Universidade de Taubaté. Ela tem como principal objetivo proporcionar a assistência beneficente prioritariamente aos servidores ativos e inativos da Unital, de acordo com os recursos e disponibilidade orçamentária. Então aqui nós temos a nossa primeira tabela. Então, nós temos como receita total 9.166.000. No primeiro quadrimestre, nós já utilizamos, né, desse total 1.983.000, fazendo, então, 21,64% daquilo que foi previsto. E, na verdade, assim, a nossa transferência intra-orçamentária, nós estamos já aí com 33,33% do gasto de todo o nosso orçamento para 2019, nesse primeiro quadrimestre. Aqui só uma representatividade gráfica. Então, a receita prevista 9.166.000 e a receita já realizada de 1.983.921.000 no primeiro quadrimestre. Transferência voluntária prevista é a transferência da Universidade de Taubaté de 5.840.000 para o ano de 2019 e a transferência voluntária já realizada 1.946.000 no primeiro quadrimestre. Aqui são as nossas receitas, totalizando todas elas: rendimento de aplicação financeira, aluguéis, juros sobre empréstimos, o FAS, que seria a nossa assistência à saúde. Sul América também é um plano de saúde que não está dentro do FAS, ele é, vamos dizer assim, de livre demanda, né? A pessoa faz o cadastramento na Sul América, os planos odontológicos e o seguro de vida. E a arrecadação não identificada, muitas vezes são depósitos que são feitos na FUNCABS e a gente não consegue identificar que provavelmente é do FAS, né? Porque nós tivemos um problema aí agora com o Santander, que o Santander não identifica esses depósitos. Então a gente fica à mercê do funcionário nos avisar e mandar o ticket que foi feito o depósito. Então, geralmente é esse valor, mas nós já diminuímos bem agora, porque nós estamos implantando o boleto
para o pagamento do FAS, então com certeza isso daí a gente já não vai ter mais esse problema para os próximos anos ou meses. A dotação anual, então, é de 15 milhões e a despesa realizada até agora foi de 3.706.000. E aqui são as nossas despesas. Então, a gente tem pessoal em encargos, né, nesse valor de 47 mil, Funcab Saúde 2.412.000, Plano Odontológico 11.641.000, Sul América Saúde 782. Cabe ressaltar que a Sul América não tem subsídio nenhum da universidade, então o titular ele paga a despesa integral do plano. A aposentadoria ainda nós temos essa despesa, né, de 32.082. Seguro de vida 87 mil. Esse seguro de vida também as pessoas se credenciam voluntariamente, não é dado pela Universidade de Taubaté, mas nós temos um seguro de vida e um seguro funeral também dentro dessa pasta. O auxílio alimentação, que hoje foi substituído pelo cartão alimentação de 180 mil. O auxílio educacional, que são algumas creches aqui de Taubaté privada, que a gente tem esse convênio, e que os servidores, nós estamos com um número bem diminuto agora, mas a gente ainda tem esse gasto de 17.947. O Vale Transporte, o SESC, infelizmente o SESC agora cortou o convênio com a Universidade, com a Funcabes, não só com a Funcabes, mas assim com esses órgãos de fundação. Então, nós não vamos ter mais esse serviço do SESC, infelizmente. As despesas administrativas de 24.466. Aqui só para a gente ter uma ideia de quantos beneficiários a gente atende. Então, o Fundo de Assistência à Saúde, que é o FAS, que é o nosso plano da Santa Casa de Saúde, a gente atende 2.046 usuários e dependentes, né, totalizando, em média aí, de titulares que seriam servidores ativos e ativos, nós temos em média uns 900 servidores e os demais são os dependentes. Auxílio alimentação, a gente atende 489, auxílio transporte 367, o odontológico nós temos 245 usuários junto com os dependentes, o seguro de vida 120 usuários, Sul América 77, que já houve bastante migração do plano da Sul América para a Santa Casa, até por questão de custo mesmo do plano, e até porque a universidade subsidia, né, esse plano de saúde. Aposentado, nós mantivemos ainda 5 assegurados, e funcionários trabalhando são 3, mas na verdade agora são 2, que em maio saiu um funcionário, e nós estamos com 2 funcionários somente. Obrigada pela atenção. Alguma dúvida? Estou à disposição. Obrigada, professora Ângela. Algum dos assessores gostaria de fazer alguma questão? Bom, queria só, professora, se a senhora puder me explicar, porque eu não entendi mesmo. Se a universidade não faz nenhuma contribuição no Plano Sul América, por que ele aparece nas despesas? Porque, na verdade, é assim, ele entra na despesa porque o que acontece? A gente paga, a Funcabes paga e o funcionário paga para nós, porque isso é uma apólice. Então, assim, o funcionário, o titular, ele não paga diretamente, não é diretamente, por isso que é chamado de apólice empresarial. Então, assim, ainda é mais barato do que está no mercado. Então, nós temos riscos, porque a gente muitas vezes tem pessoas que ficam inadimplentes e o custo fica com a Funcabes, né? Mas assim, é minoria, isso não acontece sempre não. O que eu falo é que a Unital não dá subsídio para esse plano, mas a Funcabes paga a fatura e depois o funcionário nos restitui. Então, por isso que ele entra tanto na despesa em relação a isso. Entendi, obrigada. Entendeu? Não tinha compreendido que eu achava que o funcionário pagava diretamente, né? Que nem o seguro também é a mesma coisa. A gente paga a fatura e depois ele restitui a Funcabes. Professora, uma última pergunta. Muito obrigada. Com relação ao número de bolsas, né, que foi um debate do final do ano passado, eu me recordo, tive com o professor Grandinetti, com
com a reitora, inclusive, que há um plano, né, de redução do número de bolsas ofertadas para os funcionários, para os servidores da universidade e seus dependentes, né? E a senhora pode dizer, porque eu não consegui verificar na apresentação, de quanto efetivamente foi essa redução ou está sendo? Na verdade, a Bolsa de Funcionários, a FUNCABES, ela não tem nenhum tipo de participação. Eu faço o auxílio creche, então é só para os filhos dos funcionários. Então, a gente tem um limite de idade e desde a minha gestão eu estabeleci também um critério de renda para poder fornecer esse subsídio. O subsídio que a Unital dá é de R$700 no mês, o máximo, porque é a Unital que passa isso para a FUNCABES. Então, eu fiz um critério conforme a renda per capita, nós fizemos um escalonamento. Hoje, nós estamos basicamente com 10, 12 crianças só nas creches, mas a gente não tem nenhum vínculo com a bolsa de estudo da universidade. Tá? Esse auxílio educação é só para as criancinhas, até 5 anos. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada, professora. Nada, obrigada. Então, acho que compete à reitoria de administração mesmo, o caso, né? Tá bom. Bom, agora o professor Laureano, por gentileza, vai nos fazer a apresentação da FAPET. Bom dia para todos, presidente da mesa, meu pró-reitor, meus amigos, todos que estão nos assistindo. Então, eu vou apresentar aqui a demonstração, a avaliação, cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício 2019 da FAPET. Então, a FAPET é uma fundação que tem como objetivo a gestão de projetos onde você vai envolver os alunos da Universidade de Taubaté, os professores e, nesse desenvolvimento dos projetos, os equipamentos que são obtidos, eles ficam fazendo parte da Unital. Você acaba ficando da Unital. Então, nós tivemos aqui a previsão, né, da LDO, da LOA, 2019, a previsão e a realização do primeiro quadrimestre e do exercício, que são iguais, né? Nesse mês eles são a mesma coisa, né? Então, primeiro quadrimestre. Então, nós tivemos uma receita total de 114.330 e a receita primária 107.500. Isso nos dois. Isso aí correspondendo a 6,66% do previsto. E tivemos uma despesa total de 301.626 nos dois, obviamente, que corresponde a 17,44% daquilo que é previsto. Então, essa diferença, né, dá para ver que a diferença é que a receita é menor do que aqui a despesa, né? Mas é a questão do regime contábil, né? Que a gente tem um regime de competência aonde que os valores têm que ser lançados com fato gerador, quer dizer, quando sai a nota, né? Então, por isso nós tivemos aqui, em maio, né? Entrou um dinheiro, uma receita muito grande, mas não pôde ser contabilizada, mas as notas estavam com a data de abril, por isso que deu essa defasagem. Mas no próximo bimestre isso aqui vai crescer bastante e a despesa vai crescer menos e a gente vai ter então esse equilíbrio aí, ok? Aqui graficamente, né, a mesma coisa, tá certo? Aqui não saiu o valor, saiu aqui com defeito, mas é aqueles valores que estão ali. Também saiu alguma coisa aí, né? Não foi compatível aí com o de vocês, né? Para não sair aqui o valor. A despesa também é a mesma coisa, né? Bom,
obviamente que são esses valores aqui graficamente, tá? Aqui já melhorou, né? Então as despesas, deixa eu ver se eu pego a receita também. Também não saiu a porcentagem, não. Então aqui pelo menos a gente teve aqui a despesa, então a despesa com projetos, né? Que é o maior, dá 90%, então são os projetos vinculados aos projetos. Despesas com serviço, 5,66%, despesa com estagiário, pesquisadores, 2,71%, e o material de consumo aqui, 1,16%. Aqui está ela, né, bem analítica, quer dizer, bem determinada, que no caso são as despesas propriamente ditas com a FAPET, então energia elétrica, água e esgoto, telefone, seguros, honorário contábil 9.000, internet, conservação, manutenção, despesa com viagens, anúncios, serviço de terceiro, pessoa física, pessoa jurídica, e aqui despesa tributária, INSS, ISS, combustível, lubrificante, copa e cozinha. Então essas são as despesas realmente, e com o estagiário que nós temos lá. Então tudo discriminado aqui direitinho. E agora despesas com projeto, vinculado aos projetos, que são aqueles, né, que são os maiores. Então são um tipo de projetos que nós temos com a Valid, com a Fundação Roberto Marinho, que está começando agora, projeto 300 da Johnson, todos esses três aqui são projetos com a Johnson, e o MGDR, que é um curso de mestrado que a gente faz a gestão dele. Então, a maior parte realmente é com esses projetos. Pode levantar, né? O último aí, né? Ok. Obrigada, professor Laureano. Algum dos assessores gostaria de fazer alguma questão? A Cíntia, representando o vereador Dentinho. Bom dia, professor. Bom dia. Como uma apresentação de execução das metas fiscais, é só uma sugestão, não é nem um pedido, nem uma crítica, mas uma sugestão. Uhum. Esse valor maior, que são os projetos, e aí quando vem só citando o nome do projeto, e eu acho que a gente tem tempo suficiente para isso nas apresentações, assim, detalhar que projeto é esse. Cada projeto está fazendo o quê? Quem está envolvido nesse projeto? São alunos, são munícipes, são pessoas, são só estudiosos, doutores? O projeto voltado a quê? Que resultado esse projeto pretende atingir para o município? Enfim, né, para a gente entender a participação e investimento, principalmente da Fundação nesses projetos, que vão dar que tipo de retorno. Acho que a gente teria tempo para descrever isso, e acho que seria bem interessante. Sim. É uma sugestão. Uma segunda sugestão, pensando é só uma sugestão, professor. A nossa economicidade daqui da Câmara, né, da Câmara Sustentável, quando vem essas apresentações chapadas, assim, a gente precisa imprimir, vai todo o nosso cartucho de tinta. Então, faço uma sugestão que nas próximas apresentações os fundos podem vir em branco mesmo, que facilita para a gente. Mas eu acho que a questão dos projetos seria bem interessante. Então, eu só ia pedir falar com a senhora, eu aceito, obviamente, eu acho que também é interessante, né? Só que a FAPET, nós temos um problema muito sério, que tem diversos projetos, um ou outro é aberto, que eles são sigilosos. Então, a gente corre um risco muito grande de estar comentando esse projeto, inclusive vem em contrato. Então, ele pedir desculpa por causa disso, né? Mas a gente se coloca à disposição, principalmente dos vereadores que podem, né, marcar com a gente lá na FAPET, aí a gente pode realmente assim estar detalhando. Então, eu infelizmente não vou poder atendê-lo, talvez um ou outro eu possa até trazê-lo,
mas tem alguns projetos que são bastante sigilosos, então a gente corre o risco até de uma ação judicial e até perder os contratos, tá? Então é por isso que eu sempre tive vontade de detalhar para mostrar, teve uns até anteriormente que eu fiz, mas esses que estão aqui realmente são bastante sigilosos, tá? E a transparência eu vou mudar, tá bom? Obrigada, Cíntia. Importantes colocações. Obrigada. Obrigada, professor Laureano. Eu também acho que, como a Cíntia colocou, a gente gostaria de enxergar esse detalhamento. A gente entende as questões judiciais que possam estar envolvidas. E aqui a gente está trabalhando com a coisa pública, né? Onde a gente também tem o preceito da transparência. Então, na medida que for possível, tenho certeza que o professor vai buscar para os projetos que puder informar a população que a universidade é um patrimônio do povo de Taubaté, né? E também, professor Laureano, da mesma forma, estava comentando com o professor Grandinetti aqui, que eu nunca vi o presidente da FAPET, não o conheço. Da mesma forma que o professor Snar, lembre-o, por favor, de estar presente aqui conosco, que a gente de forma nenhuma dispensa a presença dos senhores, professor Laureano, professor Assis, que sempre estão conosco, muito dispostos, mas que eles deverão estar aqui, ou a unidade vai ficar com a apresentação prejudicada e, inclusive, prejudicando também o cumprimento da legislação, certo? Agora, para encerrar, o cumprimento da nossa audiência de metas fiscais, temos a FUST com a apresentação da Silvia, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, vereadora Loreni, aos componentes da mesa, as pessoas que nos assistem pela TV Câmaras, que estão aqui presentes. Eu vou fazer a apresentação da FUST, da avaliação e cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2019. O primeiro quadro, ele faz uma comparação, o que estava previsto na LDO e na LOA de 2019 em relação ao que foi realizado no primeiro quadrimestre de 2019. Estava previsto na LDO e na LOA 2019 uma receita total de 38.375.000 para o ano de 2019. No primeiro quadrimestre foi realizado 12.631.000 de receita, correspondente a 32% do previsto para o ano todo. A receita não financeira também é o mesmo valor, 38.375.000, correspondente a 32%, quase 33% do previsto para o ano de 2019. A despesa total prevista para o ano de 2019 ficou em 38.975.000. Foi realizado no primeiro quadrimestre um total de 11.600.000 de despesa, correspondente a quase 30% do previsto para o ano de 2019, 29,76%. O resultado primário é 600.000, que é a diferença entre o total da despesa menos o total da receita. Foi realizado no primeiro quadrimestre a diferença do primeiro quadrimestre foi 1.030.000. O resultado nominal, 4.302.000. Foi previsto para o ano todo de 2019. Foi realizado no primeiro quadrimestre R$ 142.940. A dívida pública prevista para o ano de 2019 era de 60.858.000, não teve alteração ainda no primeiro quadrimestre. A dívida consolidada líquida prevista para o ano de 2019 de 60.388.000. Ela representa no primeiro quadrimestre 60.607.000. Isso é representado no gráfico, a composição da receita. A receita quase que na sua totalidade é referente ao convênio que a FUST tem com a Unital, de 11.307.000 no primeiro quadrimestre. Receita financeira são os valores aplicados, representando R$ 2.094.
e 1.321.000 de receitas diversas foi uma ação que a FUST foi beneficiada, uma ação judicial. O primeiro quadrimestre, em comparação da receita prevista, a receita prevista foi de 12.630, a receita prevista foi de 12.791.000 e a receita total realizada no primeiro quadrimestre foi de 12.631.000. A composição da despesa da FUST. Despesa com pessoal, o total de R$ 10.803.825. A despesa com serviços prestados são os eventuais, algumas pessoas físicas e jurídicas que a FUST precisou contratar no primeiro quadrimestre, de 311.000. Despesa financeira, representando juros e encargos sobre a dívida que a FUST tem. No total do primeiro quadrimestre foi 273.000. Material de expediente é para manutenção da FUST. 72.000 é papel, xerox. E 139.000 representa a conta de água, luz, telefone, manutenção da FUST. São as despesas gerais. Isso foi a composição da despesa no primeiro quadrimestre de 2019. Isso representado em gráfico, a despesa prevista, a despesa fixada para o primeiro quadrimestre no orçamento de 11.549.000 e o que a FUST realmente efetivou, gastou, 11.600.000, quase que igualitária, tanto a fixada quanto a efetivamente realizada. Isso representando em percentual no gráfico. A despesa com pessoal, quase que a sua totalidade de 93%. A despesa com serviço prestado foi 2,69%. Despesa financeira, juros, 2,35%. Despesa com material de expediente, um valor ínfimo, menos de 1%. E despesas gerais, que é a manutenção da FUST, 1,20%. Bom, esses são os números demonstrativos da FUST. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, professora Silvia. Alguém dos assessores? Não? Eu também me sinto contemplada com a apresentação. Só também estenda ao professor presidente da Fundação o convite, e disso depende a apresentação de vocês da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que acontecerá em breve. Obrigada, professora. Ouvidos os representantes das instituições, passamos agora à segunda parte da nossa audiência, em que a gente verifica se há cidadãos inscritos. Tiago, Larissa? Nenhum? Não? Dona Elona, Alex Madrigal, quero registrar a presença e agradecer a participação de vocês como cidadãos nessa manhã, acompanhando, então, as metas fiscais do primeiro quadrimestre do Instituto de Previdência de Taubaté, da Universidade e suas fundações. Como não há mais questionamentos, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos agradecimentos. Muito obrigada a todos e todas que participaram e prestigiaram esta audiência, também pela TV Câmara, pelas redes sociais, todos os assessores e assessoras, funcionários da TV Câmara, aos nossos colegas profissionais da Universidade, do Instituto de Previdência também. Convidamos a todos para acompanhar amanhã, a partir das 9 horas, a segunda desta série de audiências, que terá a participação das secretarias de Administração e Finanças, Educação, Esportes e Lazer, Desenvolvimento e Inclusão Social e Planejamento da Prefeitura Municipal de Taubaté. Bom dia a todos e todas. Declaro encerrada essa audiência.